De modo a conhecer os processos químicos utilizados na reciclagem de um metal, realizamos a atividade laboratorial O Ciclo do Cobre. Nesta atividade, partimos de um pedaço de cobre puro, fazendo-o passar por 5 reações químicas, de modo a produzir novamente cobre metálico, e tentamos perceber se, a nível ambiental, a reciclagem deste metal é vantajosa. Iniciamos o trabalho por medir a massa do cobre, para que, no final, possamos calcular o rendimento deste ciclo. Registamos os resultados numa tabela. Primeira reação. Na OT, colocamos o cobre num gobelé e adicionamos 4 cm3 de HNO3. A concentração do ácido deveria ser 16 mol por decímetro cúbico. No entanto, acabamos por usar um de concentração 14 mol por decímetro cúbico, que era o que estava disponível no laboratório. Verificou-se a seguinte reação de oxidação-redução. Nesta reação, podemos verificar que se forma um gás rutilante, prejudicial ao meio ambiente, NO2, um dos causadores das chuvas ácidas. À solução aquosa de nitrato de cobre 2, adicionou-se cerca de 100 ml de água. Segunda reação. Adicionou-se à solução aquosa de nitrato de cobre 30 cm3 de NaOH, de concentração 3 mol por decímetro cúbico, desencadeando a reação de precipitação descrita pela seguinte equação. Terceira reação. Usando uma placa de aquecimento, aquece-se a solução formada na reação anterior, provocando a seguinte reação de decomposição. Deixou-se repousar o óxido de cobre durante 5 minutos e, de seguida, procedeu-se à sua decantação, de modo a ficar no gobelé apenas o óxido de cobre. Como o vidro do nosso gobelé, neste ponto, estalou, algum óxido de cobre pode ter sido perdido, afetando o rendimento. Passamos o restante óxido de cobre para outro gobelé e continuamos a atividade. Quarta reação. Ao óxido de cobre, adicionou-se 15 cm3 de H2SO4, de concentração 6 mol por decímetro cúbico, provocando a seguinte reação ácido-base. Quinta reação. À solução de sulfato de cobre, adicionou-se 1,3 gramas de zinco, provocando a seguinte reação redox. Verificou-se a libertação de um gás, H2, em resultado da reação do zinco com o ácido sulfúrico previamente adicionado. Podemos verificar que se formou cobre metálico. Como aparentemente não havia zinco por reagir, decantamos o cobre e procedemos à secagem na estufa. E medimos a massa do cobre com o vidro de relógio. Ora, registamos e calculamos a massa final do cobre. E o rendimento do ciclo. Para nosso espanto, deu um valor superior a 100%. Fomos observar a amostra de cobre e verificámos que existiam alguns pedaços cinzentos, que presumimos que eram zinco. Então, procedemos à sua remoção através da adição de 100 cm3 de HCl de concentração 6 mol por decímetro cúbico. Não verificámos qualquer efervescência, ou seja, o material cinzento não reagiu, isto é, presumivelmente não se tratava de zinco. Apesar dos erros que cometemos nesta atividade e o estranho rendimento, podemos concluir que a reciclagem do cobre não é um processo totalmente verde. Isto é, a libertação de gases como o NO2 são prejudiciais ao ambiente, ou seja, o ciclo do cobre acaba por ter impactos negativos no mesmo, apesar de ser um processo de reciclagem.